Registro arcástico. Vidas passadas. Acesso à vida passada pelo registro arcástico. Na radiestesia. Será se através desse registro vamos ter um acesso a essa vida passada? E por que as pessoas têm assim curiosidade de ver a vida passada? Se ela está achando que vai ver que no passado ela foi algum rei, alguma rainha, algum príncipe, alguma princesa, algum personagem da história importante, mas triste em dizer que, infelizmente, não vai ver essa situação, e que se pode se chocar, até se traumatizar, vendo coisas horrorosas e ficar chocada. Não vou falar aqui de regressão, tá? Porque regressão tem um comando de um profissional, né, conduzindo a pessoa época em época, e se o profissional sentir que ela está numa situação de terror, uma situação apavorante, ele consegue interromper a sessão. Agora, quem tem as sessões em busca por si só é perigoso. Então, primeiro, não existe mesa arcástica para esse tipo de curiosidade, vamos dizer assim. O que substitui essa questão é uma mesa radiônica de vidas passadas, certo? Então vou separar bem as coisas aqui, porque, por exemplo, para não ficar mal entendido, né? Você pode ser, tem a possibilidade de fazer assim uma regressão, uma autorregressão nos registros arcásticos. Mas para isso você tem que ter uma super disciplina. E quais são essas? Né? Uma alimentação vegana. Se não for vegana, pelo menos tirar a carne vermelha. Somente tirar a carne vermelha, tirar a bebida alcoólica, tirar fumo e drogas. Muita meditação. Muita gratidão. Uma linha bem zen. Até zen budista. E também, claro, sem ansiedade, né? Senão não vai acontecer. Isso aí é com o tempo, com essas práticas, né? E desenvolvendo. Por si só, dependendo do grau de mediunidade dessa pessoa, de espiritualidade dessa pessoa, por si só, possa ser que ela tenha um momento de insight, de fazer essa, vamos dizer assim, auto-regressão, possivelmente. Mas não é como dizem por aí, né? Que seguindo esses preceitos e desenvolvendo a glândula pineal, né, você vai conseguir esse feito. Toma cuidado com as falsas promessas. Isso é uma coisa. A outra, mais ou menos conduzida, é através, como eu falei, do gráfico da mesa, é a mesa radiônica de vidas passadas, né? Também tem profissional ali que mostra, consegue falar, visualizar o tudo de bom que a pessoa viu naquela vida passada. Pode também modificar a coisa ruim
que fez em vida passada para essa aqui. Pode curar certas doenças de vida passada que trouxe para essa vida aqui. Uma manipulação. Eu quero dizer o seguinte: não quero que você passe por uma experiência que eu passei. Você imagina assim, você ter uma visão, uma vivência que você foi um conselheiro de um rei, mas que você dava maus conselhos. Conselheiro assim, bem mal, bem pessimista, bem cruel. Você não queira ver que você foi um dragão do tempo do Brasil colônia, que você esquartejava os escravos ou que condenado à morte, ou numa batalha de alguma invasão de escravos fugitivos, e ter sido ferido e acabar com a vida deles esquartejando. Você não vai querer ver nessa mensagem os teus espíritos obsessores que foram esquartejados te perseguindo e tentando juntar os corpos para poder descansar. E nem você ter essa tarefa de ajudar ele a juntar os corpos esquartejados para juntar. É sempre assim, né? 10 coisas, 8 são ruins, 1 ou 2 são boas. Que aí, para aliviar a situação, vai dizer: e alguma você foi um médico que tentou salvar uma vida de uma pessoa e não conseguiu, e você ficou deprimido por isso. Se a espiritualidade deu o véu do esquecimento, gente, para que a gente vai se encantar porque dizem por aí que vai ver coisas lindas e maravilosas que não tem nenhum profissional controle disso? Você vai, de acordo com a tua queixa, o profissional vai conduzir, ele para se ele sentir que você está se perdendo ou se traumatizando, ele para. A vantagem da regressão é você curar uma doença do passado. Por si só, eu conheço pessoas que foram tentar fazer um desdobramento por conta própria, o espírito foi e não voltou, morreu. Quer dizer, tem mais perigo nisso aí. Isso aí é bom com um profissional qualificado. Porque isso é um caminho sem volta, é um caminho que você é desconhecido, você não sabe o que vai acontecer. Como, por exemplo, pelo que eu falei da mesa radiônica de vida passada, quem quiser fazer para si, tem que fazer um curso para mexer, manipular com a mesa radiônica de vida passada. Entendeu? Porque ela não é simples. Você tem que abrir, para começar, você tem que abrir um portal da mesa radiônica com mantras. Tem que recitar esse mantra 3 vezes. Mantra X. Tá? Depois, você tem que fortalecer uma conexão usando o seu nome para ter acesso e permissão para ver a vida passada. Depois, agradecer por esse acesso, né? Depois você tem que fazer uma espécie de oração ou mentalização, se autotitulando que é uma conexão com a presença divina, e agradecer 3 vezes. E no caso de alguma negatividade, né, vai precisar usar um outro gráfico, tá, de mesa de harmonização de vida passada. É mole ou quer mais? Sozinho, se você não tem experiência, se você não tem uma mediunidade, se você não tem uma vida espiritualizada, né, você está encantado, quer fazer isso da noite para o dia sozinha, não faça. Mesmo fazendo curso. Procure um profissional, né, para você paulatinamente ir desenvolvendo isso, ele vai te informando isso, até você estiver preparado para
recebeu uma carga pesada. Já o profissional na área de psicanálise, ele tem o controle da situação, onde ele pode interromper uma sessão e continuar na outra. Mas o motivo não é curiosidade para saber o que você foi, o que você fez, deixou de fazer em vida passada. É mais da linha saúde mental. Ou até um problema físico para se curar, né? Pessoa que tem medo aí tem fobias aí de multidão, tem um motivo em vida passada por aquilo ali. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de entrar no cemitério, né? Claustrofobia, por quê? É do nada? Então, só para ter uma ideia do que eu estou falando, na questão da regressão assistida com o profissional, a pessoa que tem problema de claustrofobia vai saber que, por exemplo, numa certa vida, ela foi enterrada viva. E por que ela foi? Maldade? Pode ser, pode não ser. Mas se sabe que há muitos anos atrás não existia velório de 48 horas. A pessoa morria, pum, e logo já enterrava o corpo. Tinha doenças como catalepsia, que é dada como morta. Então a pessoa fica exatamente como um morto. Então a pessoa acha que estava morta e enterrava. Ela vai lá dentro, acorda. Até hoje, há pouco tempo, na década de 70, teve um caso desse com um ator. Agora você imagina acordar dentro de um túmulo. A falta de ar já é pouca e você entrando em desespero fica menor ainda. Não é verdade? Aí sim que entra o motivo. Você não ter medo de multidão, medo de lugar fechado, né? Você não entrar no cemitério, tem aquela lembrança de algo fechado. Então aí entra essa questão da cura, não é verdade? Poxa, aí você vai conseguir fazer um tratamento que você vai superar esse tipo de coisa. E geralmente, na minha opinião, o resultado final para saber se você está curado ou não é você entrar no lugar escuro depois. Entrar no meio da multidão, num elevador fechado, né, em algum lugar dessa situação. É quem tem, por exemplo, medo de altura. Não entra num avião, não escala uma montanha. Para ele se curar, ele vai ter que algum dia subir uma montanha, andar de avião. Senão nunca vai perder o medo. Mas isso está registrado em vida passada. O registro acástico mostra esse ponto, certo? Ele te dá essa questão de vida passada, onde está o que aconteceu para ocasionar esse tipo de distúrbio mental. Que também, se pesquisar por aí, vai falar muito bem, melhor de coisas lindas e maravilhosas, se você não souber do lado negativo da coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que lê, com o que ouve e com quem vai.